Olá, sejam bem-vindos. Iniciando mais um Conexão Popular aqui pela TV Câmara Taubaté. Você nos acompanhando no canal 4 da NET, também no nosso site, câmarataubaté.sp.gov.br. Tema de hoje: Brasil é um dos países que mais prende pessoas. É o quarto no ranking mundial. Fica atrás dos Estados Unidos, da China e da Rússia. Atualmente, são 600 mil detentos no país. Só o estado de São Paulo possui mais de 155 mil condenados. Para falar disso, ninguém melhor do que o doutor Paulo José de Palma, da Vara de Execuções Criminais. Mais uma vez, é uma satisfação recebê-lo aqui, doutor. Obrigado, é um grande prazer estar mais uma vez entre vocês. Doutor, já há algum tempo, a pauta no país são as rebeliões nas penitenciárias, em Manaus, a falta de segurança, o desequilíbrio de gestão, de controle nos presídios, principalmente da parte de cima do país. Eu queria que o senhor fizesse, por gentileza, uma avaliação de como o senhor está vendo tudo isso. O Brasil prende demais realmente, prende mal. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, até de forma didática, para o nosso telespectador poder entender que situação é essa. Olha, o Brasil prende demais na medida em que não existem nas periferias das várias cidades do país políticas públicas, não é? Nós temos jovens, crianças e adolescentes que são naturalmente levadas à prática do crime. Entram na senda marginal, começam a cometer crimes e, por conta disso, acabam experimentando as punições e, consequentemente, as prisões. Prendemos demais? Sim. Mas eu não acredito também que nós prendamos equivocadamente. Não. Nós prendemos porque as leis existem e precisam ser cumpridas. Mas nós temos que rever, antes de mais nada, a ausência de políticas públicas nas periferias. Nós precisamos ofertar aos nossos jovens oportunidades maiores de futuro. É isso que está faltando. Agora, me diga uma coisa, doutor. A ausência de políticas públicas faz com que o crime organizado assuma aquela localidade, assuma aquela situação? Sim, porque o que se verifica, a par dessa ausência de política pública, também é a ausência do Estado nas periferias, não é? E o crime organizado ocupa o lugar do Estado. Nós achamos em algumas periferias, em algumas cidades, isso é comprovado, nós achamos a figura do promotor, do juiz, do advogado, do prefeito, né? do governante, nós achamos a figura representada pelo tráfico de drogas, pelo crime organizado, a figura da pessoa responsável por prestar socorro aos moradores e assim por diante. Então, a situação é muito grave nesse sentido, né, nesse aspecto. É preciso que a gente faça um pacto nacional, me parece, envolvendo, olha a dificuldade, todos os prefeitos, né, das cidades, para que a gente possa começar a mudar um pouco as coisas. Agora, a mudança dessas questões atinentes à segurança pública ou aos índices de violência urbana passa necessariamente por uma reflexão maior das políticas públicas nas periferias. Agora, vamos falar um pouco mais do sistema prisional. Há um déficit de mais de 200 mil, mais de 200 mil vagas no país. Isso deve ter um custo. Essa questão de governadores chegarem à população e dizer que vão construir presídios, do presidente da República dizer que presídios federais serão construídos, que terá repasse de verbas milionárias a outros estados para que se criem mais presídios. Isso não é uma forma demagógica de chegar para a população e dizer nós estamos tratando da criminalidade? Eu acho que daqui nós precisamos cuidar do problema. Para você ter uma ideia... Da causa. No início você fez referência ao Brasil como quarta população mundial, né? No atinente à massa carcerária. Sim. Mas você tem razão, é isso mesmo. Mas em termos absolutos, se nós considerarmos aqueles que estão no regime aberto e no livramento condicional, no semiaberto, aquele que cumpre a pena alternativa, ou seja, as pessoas que não estão no cárcere, em termos absolutos, nós somos já a terceira massa carcerária do mundo. Nós ultrapassamos a Rússia. Olha a dificuldade que nós estamos. Ultrapassamos a Rússia. Em termos absolutos. Não bastando, nós temos poucas unidades prisionais. Mais do que isso, as unidades prisionais que nós temos não recuperam. E é do nosso sistema recuperar o homem encarcerado. A pena de prisão, ela existe no Brasil há cerca de 200 anos, um pouco mais de 200 anos. Ela tem 3 objetivos.
O primeiro é intimidar para que as pessoas não voltem a praticar crimes. O segundo é punir o criminoso, né? Punir aquele que praticou um crime. E, em terceiro lugar, é reintegrar, recuperar, e nós não recuperamos, né? Então, nós estamos prendendo, entre aspas, demais. Nós temos poucas unidades prisionais para fazer frente a essa massa carcerária. Nós, lá atrás, não aplicamos em políticas públicas e também no cárcere nós não recuperamos o homem encarcerado. Por isso que, atualmente, o Supremo Tribunal Federal vem defendendo uma tese chamada Estado de Coisas Inconstitucional. O que é isso? Para ficar mais claro, né? Porque é um termo muito técnico. Sim. Isso significa que o sistema carcerário tem que ser olhado como se fosse uma questão de Estado. É uma situação que interessa a todos, não apenas ao Poder Judiciário, ao sistema prisional, ao Ministério Público, à Defensoria, não. Interessa a todos. E todos, Poder Judiciário, Defensoria, Ministério Público, as prefeituras, as câmaras, as assembleias, o Senado Federal, a Câmara Federal, a Presidência da República, os governadores, todos nós vamos ter que fazer um grande pacto, uma grande aliança para resolver essa questão. Porque, do contrário, quem vai amargar as consequências dessa situação que hoje é caótica, é claro que é a sociedade. Então, só para eu entender, a divulgação de que mais presídios serão construídos, o senhor concorda que seria uma maneira de iludir a população de que se está tratando da criminalidade? Por exemplo, existe um déficit de 200 mil vagas. E se comenta em diminuir a maioridade penal para 16 anos. É o que é um absurdo. Né? É um absurdo. E agora vão se construir mais presídios. Ou seja, o Brasil chegou no estágio em que se construir presídio passa a ser prioridade ao invés de se construir escolas. Como é que o senhor analisa isso, por exemplo, trazendo para municípios, os próprios municípios que são sedes desses complexos penitenciários, como Taubaté, por exemplo, como Tremembé? Eu acho que, infelizmente, nós precisamos de novas unidades. Que nós não podemos também admitir... Chegou num estágio que não tem como, né? Que o homem encarcerado fique jogado às traças em depósitos, como ocorre hoje. Claro que no estado de São Paulo a situação é bem melhor, não é? Não é maravilhosa, mas é bem melhor, em comparação a Alcaçuz, que nós vimos lá, onde os presos estavam jogados, né? E totalmente livres dentro de muros, digamos assim. Em São Paulo a situação é muito melhor. Mas nós precisamos de novas unidades prisionais. Mas a construção de novas unidades prisionais não vai auxiliar em nada se nós não mudarmos a forma de ver o problema, se nós não passarmos a encararmos esse problema com a seriedade que ele merece. A verdade é que, com o passar dos anos, nós nunca demos a devida importância à massa carcerária. Essa é a questão. A nossa lei de execuções criminais é da década de 80 e ainda hoje ela não é cumprida na sua inteireza. Então chegou a hora. O senhor fala que existem as leis, então que é questionável se prende demais e que são seguidas as leis. Mas existem leis, na sua opinião, doutor, em que precisam ser revistas, precisam ser atualizadas, e quais são elas? Olha, por exemplo, eu acho que a questão do tráfico de drogas para o pequeno traficante, que é uma questão nevrálgica, difícil de comentar, há uma oposição enorme com relação a isso, mas é algo que nós vamos ter que, um pouquinho mais adiante, rever. Nós estamos prendendo muitos pequenos traficantes, né? Que são de fato traficantes, num estágio menor, né? São traficantes, mas nós prendemos demais eles, nós não prendemos os grandes traficantes. Então, o combate à droga é preciso ser contestado, ou pelo menos questionado no Brasil, porque prendemos os pequenininhos, como se fala vulgarmente, aqueles que vendem o vaporzinho, como eles falam, né, na gíria deles, nós não prendemos os grandes. Então, eu acho que a aplicação, a disciplina do pequeno traficante tem que ser revista, né? Existem outras situações também de alguns crimes que poderiam ser punidos apenas com multa, né? Nós teríamos que começar a cobrar efetivamente as multas, começar a cobrar efetivamente o cumprimento das penas alternativas, porque no Brasil nós fiscalizamos, mas a fiscalização não é, digamos assim, integral, efetiva. Existem várias medidas que precisam ser tomadas, mas essas medidas exigem a coparticipação de vários atores e vai exigir um pouco também de investimento. A questão é essa: qual o investimento que a sociedade está disposta a dar a esse problema? Ou qual, vamos melhorar, qual a importância que a sociedade está disposta a dar
ao homem e à mulher encarcerados. Muito bom, vamos discutir isso daqui a pouquinho com o Dr. Paulo José de Palma, promotor de execuções criminais aqui no Conexão Popular. Até já.